Apóstolo Pedro, o que o seu jeito de ser ensina para mim? Olá, esse é um episódio do meu trabalho sobre os 12 apóstolos de Jesus. Nós sabemos que cada um de nós tem aí a sua própria identidade, a sua própria personalidade, o seu caráter, o seu jeito de ser pessoa no mundo. Os apóstolos, eles não foram diferentes. Então, nesse episódio, nós vamos ver o que o apóstolo Pedro pode nos ensinar em sermos pessoas melhores e sermos cristãos autênticos. Então, vamos lá? Pedro originalmente era chamado de Simão. Ele era um pescador lá na Galileia. Depois, Pedro foi um homem que se tornou uma das figuras centrais entre os apóstolos de Jesus. Aliás, o seu nome novo, ele foi dado pelo próprio Jesus. E o seu significado é pedra ou então rocha. Um nome que simboliza a força sobre a qual a igreja seria edificada. Então Pedro era um homem assim impetuoso, era um homem corajoso e às vezes impulsivo. Frequentemente Pedro agia antes de pensar. E isso revelava a sua natureza intensa, a sua natureza apaixonada. Foi Pedro quem afirmou a identidade de Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo. Estão lembrados na passagem do Evangelho? Então, momento esse em que Pedro demonstrou a sua fé e o seu profundo desejo de seguir o Mestre Jesus. Mas, sempre tem um mas, né? Mas Pedro também é lembrado por seus momentos de fraqueza. Sim, levou uma bronca de Jesus logo em seguida, quando quis retirar de Jesus o cálice da cruz. Ou então, lá quando negou Jesus por 3 vezes naquela noite em que Jesus seria preso. Pedro, portanto, meus caros, representa a dualidade humana, a força e a fragilidade, coexistindo dentro de cada um de nós. Sim, cada um de nós. A trajetória desse apóstolo foi marcada por altos e baixos. Alternâncias essas que mostravam que mesmo os mais dedicados seres humanos podem tropeçar e podem fraquejar em algum momento na caminhada da vida. Mas Pedro, após a ressurreição de Jesus, foi restaurado e herdou o seu papel de liderança na igreja primitiva. Isso fortaleceu ainda mais a sua fé e sua determinação e a sua escolha de vida. Convicto. Pedro representa então para nós a luta interna entre o desejo de integrar profundamente com o divino e as limitações humanas que existem em nós, como o medo, a insegurança. Então Pedro também nos ensina sobre a liberdade que nós devemos ter de aceitar as nossas próprias vulnerabilidades. Elas estão aí, aceitá-las. E veja você ainda que, assim como Pedro, todos nós, em algum momento, vamos tentar esconder os nossos erros ou então as nossas falhas. Por quê? Por medo de sermos julgados, de sermos excluídos ou então até abandonados. Mas a história de Pedro mostra que esses erros podem ser fonte de crescimento, podem ser fonte de transformação pessoal para cada um de nós. Então, ao invés de nós ficarmos aí negando ou reprimindo as nossas fraquezas humanas, Pedro nos ensina que, na verdade, nós devemos abraçá-las. Ele nos ensina que nós devemos aprender com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades. Enquanto isso, buscamos por redenção, buscamos por autoconhecimento. Olha que belo! Pedro, então, está assim nos convidando a sermos honestos com as nossas próprias falhas, uma vez que elas existem. Ele nos convida a lançar, então, um olhar maduro,
para dentro de nós mesmos e assim encontrarmos a força necessária para que nós possamos mudar, para que nós possamos evoluir, melhorar, crescer. Esse perfil de Pedro nos faz lembrar que a vida é uma jornada onde nós podemos sempre buscar tornar consciente o que está oculto dentro de nós. Pedro nos inspira a então enfrentarmos as nossas sombras e assim sermos transformados por nossas experiências, sem deixar de incluir as nossas vulnerabilidades. Na caminhada da nossa existência, devemos proceder assim. Esse é um excelente ensinamento. Essa é a lição que Pedro passa para nós. E veja, não foi preciso que ele dissesse uma única palavra. Aprendemos com ele somente olhando, analisando o seu perfil existencial, o seu modo de ser pessoa no mundo. Obrigado, apóstolo Pedro. E você? Gostou desse conteúdo? Se sim, então deixe aí o seu like, né? O seu comentário, compartilhe com seus amigos, contatos, isso vai ajudar muito esse meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima. E olha, juntos podemos transformar vidas. Até!